Eu, desde novinha, sempre fui muito magrinha mesmo. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu tava começando a conhecer o meu corpo. E nisso, eu já tava no 5º ano. Sim, eu sempre fui muito adiantada na escola. E por ser adiantada na escola, as minhas amigas já eram mais encorpadas, já eram mais bonitas, algumas já tinham menstruado. E elas eram bem mais desenvolvidas do que eu. E isso fazia com que perto delas eu ficasse muito magra, ficasse despeitada, desbundada, tipo, ficasse bem magrinha mesmo. E acabava que eu era vista como uma criança ainda. E os garotos viviam rindo, me zoando, fazendo graça com a minha cara. E por eu ser alta, sempre foi uma dificuldade maior. A galera zoava muito e eu chorava muito por isso. Eu não gostava nem um pouco do meu corpo. Aí eu cheguei na minha mãe e comentei com ela. Falei, olha mãe, eu sofro porque eu não tenho um corpo bonito e as meninas já têm, os meninos da minha sala me zoam. Minha mãe falou, vou te trocar de escola. E ela me trocou de escola. Até aí tudo bem, eu fui pra escola muito maior, que tinham muito mais turmas. E acabou que foi muito pior, porque na escola maior tinham mais pessoas, então mais pessoas me zoavam e aquilo acabava comigo. Eu fiz amizade com 2 meninas, que também eram mais corpudas do que eu. E eu lembro que um dia nós fomos entrar na van, e eu tava na porta da van pra poder ir pra escola, vou sair da escola e ir pra casa, e passou, tipo, uma turminha de meninos. E, tipo, um monte de menino bonitinho e tal. E quando eles foram se aproximando, um deles virou pra mim e falou, você é louco, mano, que menina estranha. E o outro falou, a magrela parece um grelo. E, tipo, aquilo me fez muito mal. E sabe o que me fez mais mal? É que as minhas 2 amigas que estavam comigo começaram a rir de toda aquela situação. Tipo, ai, que engraçado, parece um grilo, grilinha, não sei o quê. E, tipo, levaram pro lado da brincadeira. E eu não tava rindo, eu não tava achando aquilo legal. Na verdade, na hora me deu uma trava assim, eu engoli seco na garganta, chega doeu, né? Eu falei, nossa, eu me senti tão desconfortável com aquilo que estava acontecendo, eu me senti tão mal, eu fiquei muito baqueada com toda aquela situação, mas eu não falei nada e eu passei a aula inteira assim, meio que chocada, com a cabeça meio baixa, cabisbaixa. E quando eu cheguei em casa eu chorei horrores. E minha mãe pegou e falou, minha filha, tá difícil, você precisa de aprender a gostar mais de você. E eu não conseguia gostar de mim pelo fato de o tempo inteiro me comparar com outras mulheres, me comparar com outras pessoas, comparar o meu jeito, comparar o meu corpo, comparar tudo. Então eu sempre tava me decaindo, eu tava sempre parecendo que eu tava andando pra trás o tempo inteiro. Todas as pessoas que eu conhecia, e eu acabava tendo raiva de outras mulheres. Eu tinha raiva de mulheres bonitas, de mulheres encorpadas. Aquilo tava me fazendo um mal que vocês não fazem ideia do quanto a minha estima era baixa, era zero, era nada. Daí eu não me sentia capaz, não me sentia bonita. Com o tempo foi passando, eu acabei gostando de um garoto, mas é óbvio que eu não tinha coragem de chegar e de conversar, porque se esse garoto me zoasse, eu, sei lá, eu me enforcava, eu ficaria muito mal. Então eu decidi que não ia falar com ele. E ele começou a me elogiar, coisa que nunca tinha acontecido dentro da escola, foi um garoto me elogiar, um garoto falar bem de mim. E aí a gente começou a conversar, a ser amigos. E ele falou assim pra mim, por que você tem a estima baixa? Porque toda vez que ele falava assim, você tá linda hoje, eu falava, não tô nada, eu sou feia. E ele achava estranho, em vez de eu falar obrigada, eu responder me vitimizando o tempo inteiro. E todas as vezes que ele falava, nossa, que sapato legal. É só o sapato, né? Porque de resto não tem nada que é legal em mim. E tipo, eu tinha esse hábito de todas as vezes que ele elogiava alguma coisa, nossa, sua letra é legal, sua letra é bonita, você tem um sorriso bonito. Todas as vezes eu tinha um jeito de me sabotar. Eu aprendi a me sabotar por conta dos comentários pejorativos de outras pessoas. Um dia ele perguntou pra mim por que eu tinha essa mania feia de sempre me colocar no chão, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. E eu falei pra ele, porque talvez eu seja a pior pessoa do mundo. Ele falou, não, talvez você quer ser a pior pessoa do mundo. Por isso você se coloca nesse lugar. Se você olhar pra você e começar a se ver como uma pessoa boa, você vai parar de ter esse pensamento. E eu, tipo, o que ele tá falando, né? E aí eu fiquei meio assim, ele falou, qual que é o seu problema? E eu, sei lá, eu acho que todo mundo é muito legal e eu não sou legal. Ele, você é legal sim. Eu, tá bom, todo mundo é bonito, eu não sou bonita. Ele, mas você é bonita. Eu falei, caramba, tá bom, todas as meninas são gostosas, são corpudas, tem peito, tem bunda, e eu não tenho, então eu me sinto muito mal por isso. Ele falou, mas quem disse que gostoso tem a ver com corpo? Quem disse que você ser gostosa quer dizer que você tem que ter um peitão, que você tem que ter um bundão? E eu, não, então tem que ter o quê? Ele falou, um papo gostoso, um abraço gostoso, um sorriso gostoso, uma inteligência gostosa.
Isso sim se torna uma mulher gostosa, e você tem tudo isso. E outra coisa, seu corpo é seu, proporcional a você, entendeu? Deus te fez como se fosse uma modelo, tá aí toda linda, maravilhosa, é magra, é alta, o sonho de muitas meninas. Por que você tá se colocando no chão desse jeito? Você preferia ser mais forte, mais gordinha do que você ser magrinha? Ou o que passa pela sua cabeça? E eu, sei lá, ele me deu uma aula ali, com pequenas palavras, ele me deu uma aula de que gostosura não era questão de corpo, e sim questão de energia e de comportamentos. E eu falei que era porque os meninos me zoaram e me zoavam ainda, e aquilo me fazia muito mal. E ele falou que todos esses garotos que me zoavam não conheciam nada da vida, que um dia esses garotos iriam beijar